Bom dia, obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar da nova ISO 27002. Não necessariamente, a gente já fez um evento que está no canal da Antebellum, que este evento fala exatamente da mudança, da nova 27002. A gente fez esse evento já. Hoje nós vamos falar sobre como que eu vou tratar a capacitação. A ISO 27002 é um documento grande. Ela é cheia de detalhes, cheia de controles, e cada controle tem vários desdobramentos. E a gente está mostrar aqui exatamente como tratar isso. Primeiramente, vamos olhar o seguinte. A gente tem aqui um mundo de possibilidades. Ela foi dividida em 4 partes. Uma parte, vocês veem aqui, que é a parte de capacitação de pessoas, que eu coloco no meio aqui, né? É a capacitação de pessoas para 27002. Não estou falando do pessoal só de segurança da informação, do DPO. Estou falando de todo mundo. A gestão das pessoas, né? Outra parte que a gente consegue ver, ali em cima, é a parte de segurança física. Então ali, toda a parte de política de segurança física também está contemplada pela 27002. Temos também a parte de organização, a parte administrativa, a parte de normas, que essa parte ela é importantíssima. Inclusive, a própria política de segurança da informação é o primeiro item da parte normativa. E temos aqui, dos dois lados, né, in other hand, como diz o americano, temos aqui Windows e Linux. Então, aqui a gente... Por que Windows e Linux? Na realidade, é só um conjunto de controles, que são os controles tecnológicos. Mas o que nenhum curso de 27002 te fala é o seguinte: como que eu pego este controle e uso no Windows ou no Linux? Como que eu faço isso acontecer? Onde que eu configuro isso numa rede Windows ou numa rede Linux? Então, não basta a gente explicar o controle. Então, a gente tem que explicar o controle, a teoria do controle, o que está por trás daquele controle e como implementar isso numa rede Windows ou numa rede Linux. Isso que é a capacitação real para a gente conseguir alcançar aí os controles da 27002 e talvez certificar a 27001. Com todos os controles implantados, a gente só precisa do sistema de gestão. Mas uma coisa de cada vez, né? Primeiro vamos aprender aí os controles, né? Vamos trabalhar em cima dos controles. Bom, primeiro falando sobre mim, eu sou instrutor desde 93, é o que eu escolhi fazer na vida, dar aula, realmente. Então eu comecei dando aula de DOS, WordStar, Lotus, já dei aula, sou hoje assim, eu fui certificado pela Computer Associates, Conectivas, Council, Exim, App, Isaac, Competia, para dar aula. Pela Microsoft, foi a primeira, né? Sou professor também na área de proteção de dados, segurança da informação, desde 2003, né? E mais recentemente privacidade também. Fundador aqui da Isaac em Belo Horizonte, palestrante, fundador da Antebellum e cofundador da Prively Global Software, que a gente vendeu, mas é um case aí bacana de sucesso em relação a desenvolvimento de software. É uma plataforma de software as a service em nuvem que a gente criou para GDPR, né, e LGPD consequentemente. Bom, o que eu vou falar em relação por que um curso? Como eu vou falar de um curso de 27002 que envolve várias áreas, nós temos que falar também qual o background. Por trás disso está o quê? Para cada controle que você vai implementar, você precisa conhecer uma tecnologia, conhecer uma parte da segurança, conhecer um conceito de segurança. Então, alguns dos cursos que eu ministro e sou certificado, esse é o CISM, o CDPSE da ISACA, os cursos da EAPP, o curso CHFI,
O CISP, que foi a primeira grande certificação lá em 2006, né, e depois eu completei, fiz um pós-CISP, que é o CISP-ZAP, que é de arquitetura, que é muito legal, principalmente muito útil para essa parte de 7002. As certificações da CompTIA, de Linux, gestão de projetos, esse aqui de segurança, e as do Exim também, de PO e segurança. Então, o que eu aprendi nesses cursos, nessas certificações, é o que eu quero passar para vocês na 27002. Principalmente aqui, ó. A gente vê que aqui eu tenho o Lead Auditor. Entre 2008 e 2010, eu ministrei muitos treinamentos de auditor líder da 27001. E eu tinha dentro da sala de aula, inclusive auditores que eram contadores, auditores contábeis que iam fazer uma auditoria agora de 27002. Então, eu aprendi muito sobre 27001, desculpe, né? Sobre como dar esse treinamento, o que fazer. E, bom, a primeira coisa, vamos falar sobre um item da norma. Né? A norma tem 93 itens que a gente precisa atender, mas vamos pegar um: política de segurança da informação. O primeiro. Esse é também o primeiro item que a gente tem que estudar. Por quê? Como se escreve uma política de segurança da informação? Essa é a pergunta de ouro que todo mundo faz. Essa tem que ser a primeira aula. Para quem vai escrever, é claro. Não para o pessoal do RH. Essa tem que ser a primeira aula para quem vai escrever, quem vai fazer a política. Então a gente tem ali o documento da PSI, da Política de Segurança da Informação, a política por temas, ou seja, dentro de criptografia, uma política para... A gente vai ver depois a política para questão de gestão de sincronismo de tempo. Os procedimentos, já uma parte mais detalhada para fazer aquela política acontecer, e as instruções de trabalho, que é bem no detalhe mesmo. Vá lá, clique onde, abra o regedit do Windows, modifique a chave tal, ou entre no Linux, modifique o arquivo de configuração. Então isso aqui é uma instrução de trabalho, muito operacional. E aqui, desse lado, a 27002 sempre me fala, para cada controle, a nova versão, né, ela me fala que tipo de controle que é aquele. É um controle preventivo. Eu estou evitando que alguma coisa aconteça no meu ambiente. Quais são as propriedades que esse controle atua? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Qual o conceito de segurança cibernética? Aí a gente tem uma relação com uma outra norma ISO de segurança, de cybersecurity, e uma relação com o NIST Cybersecurity. Então, quem conhece o NIST Cybersecurity sabe desses domínios de identificar. Então, a gente tem a relação aí no conceito de segurança cibernética. Capacidade operacional, governança, e domínio de segurança, governança, ecossistema e resiliência da empresa. Essa é a primeira política que a gente vê. E o que eu preciso? Eu preciso de uma aula só sobre isso. E essa tem que ser a primeira aula do curso. É uma aula falando assim, como escrever uma política. Então a gente tem que ter um modelo, um template para você baixar, escrever sua própria política e fazer a política da sua empresa. Você não vai conseguir comprar uma política pronta e colocar na sua empresa. Cada empresa tem um DNA diferente, um ambiente diferente. Então você vai ter que aprender a escrever um documento para cada um dos requisitos da ISO. E a primeira coisa que a gente aborda é exatamente como que eu vou escrever esse documento. Então essa é a aula 1, que a gente precisa, né, para se capacitar dentro de 27002. Isso aqui, ó, tudo que for controle 5 ponto alguma coisa, são os controles organizacionais. Então isso aqui, quem que pode fazer os controles organizacionais? Qualquer um. Qualquer pessoa que, sim, da área administrativa, direito. Eu sei que tem muitos, né? A gente tem um relacionamento muito grande aí com muitos advogados que estão aí para a área de privacidade.
né, que agora estão vendo aí a proteção de dados também. E quando a gente fala da proteção de dados, o que a gente tem? ISO 27002 na veia. Então, fala assim, poxa, como é que eu vou trabalhar dentro de uma empresa e vou lá, estou só eu ali para fazer as coisas? Cara, você vai escrever. Nem que seja, tenha mais uma equipe. Você é uma pessoa boa para escrever, para documentar. Você vai escrever a política de segurança da informação. Isso é um controle organizacional. Nós não estamos falando nada de tecnologia ainda. Vão ter os itens de tecnologia? Vão. Aí você vai dividir isso aí com o pessoal de TI. A ideia é exatamente essa. A segurança tem que ser feita por todo mundo. A segurança tem que ser feita por todo mundo dentro da empresa. Inclusive, você ter assim, uma pessoa que escreve política, uma pessoa que faz os controles no Linux, uma pessoa que faz os controles no Windows, que às vezes o cara entende só de Linux, só de Windows. Então você tem vários papéis para serem realizados. Aqui nós temos o 5.2, que ele fala o quê? Papéis de segurança da informação. Exatamente, começamos aí com a mesma lógica, né, de preventivo, confidencialidade, identificar, governança, ecossistema de proteção. Mas aqui, ó, nós vemos o quê? Quem é quem? Eu sou um peão, eu sou a torre, eu sou o rei, eu sou a rainha, eu sou o bispo, sou o cavalo. O que eu faço nessa organização? Ou seja, a sua política de segurança vai ter que atribuir para cada pessoa o papel dela dentro do sistema de segurança. Você vai ter que falar, esse cara aqui, ó, ele é o dono desse ativo, ele é responsável por isso. A gente precisa fazer as atribuições. Então, esse é um controle organizacional de atribuir funções para as pessoas dentro da organização. Quando a gente fala assim, o que são os controles organizacionais, controles de pessoas, controles tecnológicos, é isso. Aqui, eu mostrei para vocês até agora 2 controles organizacionais. 2 controles organizacionais. Então, a gente está aqui com esse 6.3. Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação. Qual que é a pior coisa que você pode perder dentro da empresa? Tempo. Tempo é uma coisa que você perde e você não consegue pegar de volta. Você pode tentar, tempo é dinheiro. Então, como se diz em latim, tempus fugit, né? O tempo voa e o dinheiro voa junto, você não consegue pegar de volta. Por mais que você tente, você não consegue pegar. Isso é um dinheiro que você perdeu junto com o seu tempo. Então o tempo voa. E o que a gente precisa fazer? Qualquer que seja um treinamento mais capacitado, que seja o que for acontecer, a gente precisa ter uma boa qualidade, um bom aproveitamento do tempo. Porque você contrata uma capacitação para 1.000 pessoas na sua empresa, por exemplo. Você está pegando 1 hora de 1.000 pessoas e está multiplicando por 1.000. Qual é o seu verdadeiro problema? O que a gente sempre conversa com o RH? O problema maior não é assim o custo da capacitação. O problema maior é o custo do tempo que as pessoas vão gastar se capacitando. Então, aqui na conscientização, isso é o quê? Controle de pessoas. Esse é uma coisa que dentro da Europa, dos Estados Unidos, todo mundo coloca como assim, sendo a coisa principal da segurança da informação, você capacitar, você conscientizar. Mas, por quê? Eles sabem que é o melhor retorno de investimento. Você precisa de 100% da sua organização conhecendo segurança da informação para te dar um retorno correto do investimento. Mas se você fizer
isso da forma errada, você perde dinheiro. Esse dinheiro você nunca mais recupera. Esse dinheiro vai. Por quê? Você colocou 1.000 horas de pessoas na coisa errada. Então, quem precisa, juntamente com a área de segurança está em todas, mas quem você precisa capacitar nos controles de pessoas? RH. Ou quem for tiver na área de segurança. Gente, tem muita gente que trabalha na área de segurança administrativamente. Isso não é de agora. Isso é já assim, 15 anos atrás, os grandes bancos, a gente dava os treinamentos de segurança da informação e você tinha pessoas que eram mais focadas em escrever as normas, que não eram pessoas técnicas. Segurança da informação não é algo exclusivamente técnico. Segurança da informação é algo multidisciplinar. E nós precisamos envolver todo mundo. Quem entende de pessoas dentro da empresa? Quem que tem que lidar com pessoas na empresa? RH. Então por que você não faz uma capacitação específica para o RH? Uma coisa lá de 3 horas que o RH estuda todos os controles da 27002 para pessoas. Essa é a ideia. O que mais? Segurança física. Olha isso aqui. Isso aqui é um incêndio real num data center, OVH, na Europa. Não esqueci em qual país da Europa, né? Acho que um grupo francês. Mas isso aconteceu há pouco tempo. Imagina, você quando joga seus dados para um data center, igual assim, vou colocar meus dados estão na nuvem. Onde que estão seus dados? Está tudo na nuvem, está no SharePoint, está no Office 365, está tudo na nuvem. Beleza. Olha a nuvem. Só que a nuvem que era nesse prédio virou uma nuvem de fumaça. Seus dados estão indo para o céu, estão indo para o espaço, estão indo para outra nuvem agora. Quem cuida disso? Segurança física, patrimonial. Você, assim, a área de segurança da informação tem que ter esse conhecimento? Sim. Mas a área de segurança da informação realmente é ela quem fica conferindo todo o cabeamento? O profissional de segurança da informação, quando eu comecei a estudar segurança da informação, a gente estudava tão a fundo que a gente olhava todo mundo, tipo de extintor, corrente, assim, todas essas coisas, tipo de gás que você usa para resfriamento do data center e tal. Mas não é legal você deixar isso com os profissionais? Com o pessoal por exemplo, com as pessoas de eletrônica, que vão ficar ali medindo qual a corrente que está passando, o pessoal da manutenção, da operação, que vai medir o aquecimento dos cabos. Isso. Então a gente tem aí essa parte de segurança física, que é o quê? Um tipo de controle que ele é preventivo, detectivo, integridade, disponibilidade, né? Que se pegar fogo, a confidencialidade é o menor problema seu. Ele foca em quê? Integridade, disponibilidade, né? Esse controle específico que eu estou falando de vocês, que é o quê? Ventilação, gás, esgoto, água, climatização. Esse é um cara assim específico. Nem é o controle de energia elétrica, de controle de fogo, né? Esse aqui é por exemplo, climatização. A coisa que eu mais vi durante todos esses anos foram data center parar por falha de ar-condicionado. Então, assim, esse é um controle que foca em integridade e disponibilidade. Tem outros controles físicos que focam em confidencialidade. Se a pessoa chegar até o servidor, colocar alguma coisa na porta USB, roubar um disco do servidor, pode ser que a sua confidencialidade esteja afetada. Capacidade operacional, segurança física, domínio de segurança, proteção. O que mais? Isso, então, tudo que é 7 é controle físico. 8. Agora nós vemos os controles de Windows. Então, aqui por que eu coloquei aqui 8.17 Windows? Você vê lá, aqui é para Windows. Controle tecnológico para Windows. Porque o profissional que tem uma rede Windows, às vezes ele sabe pouco sobre Linux. O profissional de Linux, às vezes, quer distância do Windows. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou implantar esse controle em qual plataforma?
Então, os controles da linha 8, eles têm um detalhe. Você tem o Linux, Windows, BSD, você tem terceiros, fabricantes de vários... Ou seja, você tem centenas, literalmente, de possibilidades de atender um controle da área tecnológica, com centenas de tecnologias diferentes. A gente vai focar em quê? Em Windows, grande maioria das empresas, né, tem um Windows. Aí a gente pegou aqui, por exemplo, um controle, sincronização de relógio. É um controle pequenininho, gente. Pequenininho. Fala assim, ó. Convém que os relógios e sistemas de tratamento de informação utilizados pela organização sejam sincronizados com fontes de tempo aprovadas. Olha que coisa simples, bonita. Vai implantar isso aí. Vai lá implantar. Você vai ver que o negócio ramifica. Porque você tem que ter um cara que aponta para um cara aprovado, esse cara distribui dentro da empresa. Então você tem várias configurações de segurança, de firewall para abrir a porta para poder sair. Então tem várias coisas que você tem que fazer. Então para cada controle desse, a gente precisa de uma aula. O ideal é que o quê? Para cada controle desse, primeiro eu vou explicar o que é o NTP. Tá, esse é um controle tecnológico. Vamos pegar aqui que é ali se a gente vê como que eu faço isso no Windows. No Windows 11, por exemplo. Eu peguei isso aí da minha máquina. Eu vou lá no Registry. Opa, você sabe o que é o Regedit? Então eu vou lá no registro do Windows e aqui eu posso configurar. Fala assim, ó, vai no servidor time.windows.com, time.nist.gov. Eu poderia, inclusive, direcionar para um servidor brasileiro. A gente tem os servidores da RNP, então a gente pode, inclusive, adicionar ali um servidor de NTP brasileiro. Mas, Fernando, NTP, o que é isso? Então, antes de você falar que vai fazer isso no Windows, a gente tem que voltar, pegar uma aula lá no TCP/IP, né, falar assim, olha, o que é o serviço Network Time Protocol? Explicar como que ele funciona e daí sim te colocar aí uma aula para fazer isso no Windows e uma aula para fazer isso no Linux. Essa é uma forma de capacitar tecnologicamente. Além de, agora aqui já na rede, Windows, eu posso também ter que colocar isso aí numa policy, num grupo policy do Windows. Então tem uma forma também de eu explicar como que eu vou configurar automaticamente via grupo policy. É outra coisa que tem que fazer parte dessa aula. E eu tenho também a questão do a gente fazer aqui o registry do seu servidor. Aqui eu vou um regedit do servidor. Então eu tenho aqui como que eu vou configurar esse cara lá no Windows Server. Tá vendo? NTP Server, que está aqui. Né? Você pode ver aqui, ó, ele tá falando aqui, Time Providers NTP Server. Então como que eu vou fazer isso do meu servidor? Bom, fora isso eu estou falando aqui. Então eu fiz isso aqui para o Windows. Agora eu vou pegar o mesmo controle e olhar esse cara para o Linux. O que eu vou ter que fazer no Linux? É o mesmo controle. Eu vou ter que pegar e instalar um pacote. Né? A gente trabalha com Red Hat Linux, nós somos parceiros do Red Hat Linux, tudo que a gente faz é Red Hat. Então, o que eu tenho aqui? Eu instalei um pacote aqui, eu vou instalar um pacote aqui para poder fazer o NTP, né? Uma das coisas que eu cron. Então eu instalo esse pacote, depois eu vou iniciar esse serviço de NTP Client. Olha como é que é diferente, olha como é que é outro mundo. Num a gente está falando de ir no registry, não existe registro no Linux. No outro a gente está falando de instalar pacotes, também não tem no Windows. Então são duas culturas, duas cabeças, dois tipos profissionais diferentes, às vezes, que podem estar na sua rede. De repente você precisa treinar um cara para os controles em Linux e outro para os controles em Windows. São dois caras diferentes. E aí, por último, ainda tem que ir lá no VI. Né? Todo mundo adora o VI. Né? Todo mundo, principalmente quem está começando a aprender Linux, adora trabalhar no VI, que é um editor de texto. Né? Então, assim, isso além de você instalar, você startar, ou antes de startar, você tem que ir lá e configurar o cron.conf para falar quais são os servidores e tal. São duas formas completamente diferentes de você atender o mesmo controle. Então, o que acontece? A gente precisa aqui pensar
em ter uma capacitação para as duas equipes, nesse mesmo controle. Então a gente criou ali uma aula conceitual de NTP, uma aula de Linux em cima de NTP, uma aula de Windows em cima de NTP e coloca as três juntas, se for o caso, que é o que vocês vão ver agora. O que nós temos aqui? Vários cursos. Por quê? Porque não dá. Gente, não dá para a gente falar assim, eu vou te dar um curso de 20, 30 horas, você vai sair daqui sabendo ISO 27002. ISO 27002 é a compilação do conhecimento das melhores profissionais do mundo, que a gente se reúne na BNT, colabora com isso, a BNT manda para a ISO. No mundo inteiro as pessoas estão fazendo isso, se reunindo, colaborando e criando os controles, no mundo inteiro. Então, a ISO 27002, ela existe há mais de 20 anos. A primeira ISO que eu trabalhei em 27002 foi a de 2000. Foi a primeira, mas ela tinha o número ISO 17799. Aí eu lembro, eu fui no lançamento da ISO 17799 2005, comprei um exemplar. Neste ano nós tivemos, aí vocês viram na chamada, o prazer de patrocinar o lançamento da norma, da 27002-2022. Então tem mais de 20 anos que as pessoas estão colocando nessa norma tudo de segurança da informação para você fazer na sua empresa. Você realmente acredita que você vai fazer um curso de 10, 20, 30 horas e vai sair de lá sabendo fazer tudo? Precisa de mais, precisa de um programa. Então isso tudo que eu coloquei ali é estimado. Você tem assim, o pessoal que vai entender a norma 1 hora. O pessoal que vai fazer só os controles organizacionais, tem um curso lá de 18 horas, no qual você pega cada um dos controles e vê. Ali no controle de pessoas, 3 horas dá, controles físicos, 3 horas também. Chega já nos controles técnicos, 30 horas. É claro que se eu for fazer os dois, eu não vou precisar de 60 horas, se eu for aprender para Windows e Linux, que eu vou entender o controle. Depois que eu entender o controle, eu tenho dessas 30 horas, metade do tempo é entendendo o controle e metade implementando. Então vai cair para umas 40, 45 horas se eu for fazer nos dois. Mas é muita coisa. Adianta a gente ficar 2 meses estudando seguidamente? Não. Você precisa de um programa, você precisa de uma ajuda, de uma consultoria para isso. Então, o que a gente fez? Isso aqui, ó, nós teremos os programas completos, cursos completos para as pessoas fazerem nesse molde aí, nesses valores. Mas o que a gente está colocando, que realmente para capacitação, o que a gente está hoje oferecendo, que é o que pode ser melhor no mercado, é o quê? Você ter uma assinatura, no qual você você entra lá, você pega o controle tal, você assiste a aula daquele controle, uma assinatura envolvendo tudo, menos o 281. O 281 é surpresa. O 281 só para vocês entenderem que a gente pulou do 280 para o 282, porque tem o 281. Mas a gente está ali com 282, 3, 4, 5, 6. Que é o quê? A gente aprender a colocar os controles. O que está faltando aí? Você fazer o sistema de gestão, né? E auditar. Será que esse é o 281? Mas a gente tem lá o SEC 280, 282, 283, 4, 5, 6. Tudo isso tem que estar disponível para quando você quiser. Você vai implantar um controle, você vai rever um controle na sua empresa, você vai lá e entra naquela aula. Você pode fazer as aulas sequencialmente, à medida que elas forem colocando. Mas a ideia é te deixar uma plataforma na qual você vai entrar e estudar aquele controle. Ótimo, não, eu quero saber tudo, Fernando. Ok, você vai entrar e vai estudar controle por controle da norma. Você vai primeiro estudar a estrutura da norma no 280,
Depois você vai falar, não, eu quero ver os organizacionais. Vou estudar todos os organizacionais, todos de pessoas, todos os físicos, todos de Windows, e você vai implementando isso na sua empresa. Esse é o objetivo. E você volta lá depois de 6 meses e consulta. Ah, mas agora saiu o Windows Server 2022. Você vai voltar lá e você vai receber um e-mail falando: houve uma atualização no ambiente. A aula de NTP foi atualizada para o Windows Server 2022. Sempre que mudar a tecnologia, sempre que tiver alguma outra coisa, as aulas vão sendo atualizadas. Então, isso não é só um treinamento. Isso é um serviço. Isso é um serviço que está sendo disponibilizado como assinatura. E que nós vamos colocar aí para quem a gente vai fazer um lançamento no qual a gente vai dar uma grande, assim, um grande desconto e uma extensão grande do prazo. Ao invés de 1 ano, a pessoa vai ganhar 2 anos dessa assinatura, que a Renata vai colocar para vocês aí no chat. Nós vamos deixar aqui no vídeo o link da landing page de lançamento dessa capacitação. Porque o que você precisa, o que eu gostaria de ter, o que as pessoas aqui na Antibellum, na própria Antibellum, na nossa própria certificação, vão ter é o quê? Uma plataforma onde você tem 100 aulas diferentes, cada aula focada num controle para você entender como que você implanta aquilo ali. Seja um controle físico, técnico em Windows, técnico em Linux, organizacional ou de pessoas. Esse é o propósito, é por isso que eu chamei todos vocês hoje, para apresentar exatamente essa nossa plataforma online, que vai ficar gravada, o acesso assíncrono, quando você quiser, você vai lá, e você tem os encontros. Você tem os fóruns e os encontros para poder tirar dúvidas sobre qualquer um desses temas. É isso que nós estamos em pré-lançamento. Então, por isso, nós não vamos fazer, você não consegue comprar isso agora. Você consegue se cadastrar para aproveitar esses valores, essa situação de lançamento dessa plataforma, mais do que esse treinamento, essa plataforma de capacitação. Por que nós, em 25 anos, não fizemos um curso de 17799, de 27001? O curso que a gente tem é o curso de segurança baseado na 27001, que é um curso que é do Exim e tal. Mas por que não um curso de 27001, 27002? Porque a gente entende que você não consegue ficar 20 horas, 30 horas assistindo um curso, sair de lá e falar assim, agora eu vou implantar ISO. Isso é um processo longo. Até porque para você certificar, inclusive, ISO 27001, tem outras coisas que você tem que fazer, declaração de aplicabilidade, que é outras coisas que devem estar num outro curso aí, né? Talvez um 281, para você certificar a sua empresa. Mas nós vamos colocar agora tudo que você precisa para entender todos os controles necessários para certificar a sua empresa. Isso, ao longo de 2023, vai ser colocado dentro da plataforma. Os vídeos vão ter as reuniões, as dúvidas, os vídeos podem ser atualizados. E é uma plataforma no qual você vai sempre tendo uma aula nova, sempre tendo alguma coisa nova, sempre aprendendo alguma coisa, com laboratório para você poder fazer, uma forma de você conseguir fazer aquilo dentro da sua rede. Essa é a oferta, uma plataforma de aprendizado de ISO 27002. Não é só um treinamento, é uma plataforma de aprendizado. Pessoal, o que a gente deixa aqui são as opções. Então, depois isso aí vai estar, você pode, dentro da sua empresa, você fez a plataforma, mas você quer só contratar para um time seu de RH o curso só com os controles para RH. Esse curso pode ser feito, inclusive, ao vivo, online, presencial. Tudo é possibilidade. Ah, a gente quer fazer uma mentoria, a gente quer fazer um acompanhamento, inclusive, para a gente se certificar. A gente quer fazer um acompanhamento para a gente acompanhar aqui o nosso projeto de 27002.
Tudo são possibilidades que estão abertas. O importante é que você tenha uma plataforma que te ajude a chegar lá, certo? Existem várias possibilidades e nós estamos aqui nos comprometendo a te ajudar a conseguir colocar a sua empresa, no dia que alguém te perguntar lá pelo artigo 46 da LGPD, quais são as medidas aptas para proteger a segurança da informação, você fala, todas essas que nós implantamos. Todos esses controles da ISO 27002. Essa é uma norma brasileira que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem que seguir. Nós implantamos todos esses controles para garantir, né, todas essas medidas para garantir a nossa segurança. Bom, os contatos estão aqui. Lançamento. Nós estamos fazendo isso realmente como lançamento. Então, esse é o propósito nosso, de capacitar cada pessoa em cada área. Anderson perguntou se a certificação é a versão 2022. O curso inteiro é baseado na versão 2022. A versão 2022 que separou essas 4 grandes áreas. Tudo que a gente está falando é da versão 2022. Foi exatamente isso, por isso que a gente separou em cursos diferenciados. Porque antes nós tínhamos um monte de domínios, 14 domínios diferentes, e 13 domínios diferentes, que eram assim, que você podia fazer cada um desses domínios, era uma coisa, você tinha dentro de um domínio, por exemplo, relação com fornecedores, você tinha coisas que eram de pessoas, que eram físicas, que era tecnológica, que era organizacional, dentro de um único domínio. Então agora está tudo separado por esses domínios mais claros. Então todo o curso é baseado na versão 2022. A Wexim não tem certificação. Na realidade, eu não conheço uma certificação forte de ISO. O Wexim, ele tem a certificação ISO 20, Segurança da Informação baseado na ISO 27001. Não tem nada a ver com a ISO, você não aprende os elementos da ISO. A gente tem esse curso, foi um dos primeiros cursos nossos, a gente tem esse curso aqui, que é o nosso 201. Ele é um curso que a gente começou a ministrar em 2008. Então é um dos primeiros cursos, que ele é um curso que? Ele é um curso de segurança da informação. Só que ele fala baseado na 27001. Mas ele não cita os itens da 27001. Ele não é um curso para você aprender a 27001 ou a 27002. Ele é um curso de segurança da informação, de fundamentos de segurança da informação, que é baseado, até certo ponto, na 27001. Ele não é um curso de 27001. Então eu te digo, ninguém tem, apesar do nome do curso ser esse, Security Foundation baseado no 27001, este não é um curso de 27001. Não tem. Esse é um curso rápido nosso, é um curso de 15 horas, que a gente dá os fundamentos de segurança e te prepara para a certificação do Wexim. A gente já passou centenas de pessoas aí nesse curso. Então esse é um curso que é um dos cursos que a gente mais vende aqui. Mas mas ele não é um curso de ISO 27001 ou 27002. Se alguém te falar que, se eu atualizei o curso para 27002, trocou umas coisinhas lá, mas a prova não foi atualizada. Porque a prova do Wexim não está ligada à norma ISO. Não tem nada a ver a questão assim, do curso do Wexim em relação às normas ISO. Ele só fala o seguinte, o meu curso é de segurança da informação baseado na ISO. Então, assim, essa questão, você fala assim, e todos os cursos Wexim baseados na ISO, eles não te ensinam a ISO. Eles estão te ensinando segurança da informação. O nosso é muito bom, ele te ensina segurança da informação, mas ele não é um curso para te ensinar a ISO. Ele te certifica no Wexim, mas ele não é um curso para ensinar a ISO. Ele é um curso para ensinar segurança da informação. Excelente, obrigado pela pergunta, Ana. Obrigado mesmo. Porque essa é uma confusão comum que eu esqueci de esclarecer. Essa é uma confusão comum as pessoas acharem que aquele curso ensina em 15 horas a 27001, 27002. Não, a gente está dando os fundamentos de segurança da informação baseado na 27001 e 27002. Como eu falei,
Para você realmente implementar o 27002 é um trabalho contínuo. Você precisa de uma plataforma. Você precisa mais do que um curso, você precisa de uma plataforma.